Eu quero te despertar hoje. Hoje meu intuito é te despertar para o que está acontecendo no mundo e para qual deve ser nosso posicionamento, nossa postura. No tema desse culto inteiro é infectados. E eu quero que você ore, coloque a mão no teu coração aí onde você está. Pai de amor e graça, Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti essa palavra, que o Senhor possa fluir com liberdade. Senhor, nós cremos no poder do Teu Evangelho, que quebra cadeias, que quebra mentiras. Senhor Jesus, desfaz toda mentira na mente. Senhor, eu quero declarar que nós seremos infectados pela palavra, pela fé, pela vida de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, a gente usou esse tema infectados justamente para te provocar. Nós usamos o termo infectados para quando é uma coisa ruim, pejorativa, para quando é algo que é uma doença. Mas hoje eu quero te falar de uma infecção que é algo bom, uma infecção que é algo que não é uma doença, mas que é algo bom, e também falar de uma outra infecção que é algo ruim, mas que também não é uma doença, amém? Então a primeira coisa que você tem que saber é que não tem opção na sua vida, você vai ser infectado. Não importa o seu posicionamento, não importa se você está de quarentena em casa, não importa se você é doido e está na rua e não está nem aí, não importa se você está no hospital, não importa, você será infectado. Não há meio termo, não há muro, não há escolha. A diferença é que você vai escolher por quem você vai ser infectado. E eu, como você já percebeu, não estou falando de doença. Existem dois tipos de infecções que você pode ter. Primeiro é ser infectado pela fé. Fala isso, infectado pela fé. Esse é o primeiro. Geralmente nós falamos que o oposto de fé é incredulidade. Mas eu quero te falar, o oposto de fé muitas vezes, através da incredulidade, é o medo. Medo é uma infecção que ela é profunda, generalizada e causa morte. Você vê que Adão, a primeira coisa que ele fez, a primeira coisa que aconteceu com ele teve medo quando ele comeu do fruto proibido, e ele ficou com medo, porque Deus falou para ele, se você comer, você morrerá. Mas Deus não falou que ia matar ele, mas Deus tinha falado que ele ia morrer. Então quando Adão e Eva comem o fruto, a primeira coisa que eles pensam é o quê? A gente não morreu. Então, se Deus falou que nós vamos morrer, significa o quê? Que Ele vai vir nos matar. E eles se esconderam. Então, geralmente, pessoas que sentem medo são pessoas que estão se escondendo. Vai ouvindo e pegando o que eu estou te falando. Pessoas que ficam escondidas, pessoas que não querem se expor à presença de Deus. E eu quero te dizer, todas as vezes que você tiver um encontro com Jesus, você vai ser infectado, mas não pelo medo, pelo oposto, pela fé. Não tem como. Todas as pessoas na Bíblia que tiveram um encontro com Jesus, tiveram um impacto com essa infecção de fé em Cristo. Eles foram profundamente marcados, mas Jesus ele sempre falava algo em sua palavra. Ele dizia, enquanto estava ministrando, ele falava, aqueles que têm ouvido, ouçam, ou seja, a maioria das pessoas tem ouvido e ouvem bem, mas existem pessoas que têm ouvido, ouvem a palavra, mas elas infelizmente não escutam profundamente, sabe, elas ouvem com o seu ouvido aqui, essa parte do corpo, mas isso não entra, não penetra dentro do coração. Jesus disse que a palavra é como se fosse um homem que está saindo a semear, e ele joga suas sementes, e quando essa semente cai, ela vai caindo em terras, que são o nosso coração. Cada terra simboliza um tipo de coração. Existem terras que estão cheias de pedras, e a semente cai, e ela não consegue fluir. Existem terras que estão ali, cheias de espinhos, cheias de problemas, de abrolhos, e elas não conseguem florescer. Existem terras que estão tão expostas ao sol, que o sol queima tudo. Existem sementes que são lançadas em terras que aves de rapina vêm e comem essas sementes, e ela não consegue frutificar. Mas existem sementes que caem em terra boa, e essa terra boa frutifica, e a Bíblia diz que o fruto que dá é de 30, 60 e 100 por um. Então cada palavra de fé, que você é infectado por fé, isso deveria gerar muito fruto, 30 por 1, 60 por 1 e o máximo 100 por 1. Por que não gera tanto fruto? Porque tem algum problema com o coração. Por isso Jesus falou, muitos me ouvem com os ouvidos, mas não me ouvem com o coração. Muitos ouvem minhas palavras, mas não querem recebê-las. E é muito importante você entender, você tem ouvidos, que eu prego hoje para que você que tem ouvidos, que você ouça
ouça. Então, presta atenção. Algumas pessoas que ouviram Jesus e mudaram a rota, mudaram a vida completamente. A mulher do fluxo de sangue, quando ela ouve sobre Jesus, quando ela vê Jesus, ela sai correndo e toca nele, e ela recebe uma medida de fé tamanha que ela é curada. Por quê? Porque ela resolveu ouvir de Cristo e aquela palavra entrar no coração e ela acreditar, com um ato de sair correndo e tocá-lo para ser curada. Os discípulos, eles foram impactados, infectados com essa fé. Quando eles eram pescadores, Jesus chega através de uma palavra e ele pede, deixa eu subir nesse barco, e Pedro fala, você quer fazer o que nesse barco? Você nem pescador é, mas vamos lá. E Pedro não tinha pescado, e Jesus fala a noite inteira, especialista em pesca, não pegou nada, e Jesus fala, joga a rede ali, e Pedro fala, você está de brincadeira, você não é pescador, você está com esse paninho de mestre aí, você pescou alguma vez na vida? Porque eu sou pescador, eu fui reprovado da faculdade dos judeus, e agora eu fiquei aqui trabalhando com meu pai, mas você é quem? Mas eu vou jogar, só porque tu és mestre, eu vou jogar. E a Bíblia diz que quando Pedro joga, ele enche o barco, tem que chamar Tiago para ajudar, porque é muito peixe, e aí a primeira coisa que acontece com Pedro, ele cai de joelhos e fala, me perdoa, mestre, me perdoa. E ele percebe que ali estava alguém especial, e quando ele fala isso, Jesus vira para ele e fala, você não vai ser mais pescador de homens, agora você vai ser pescador de peixes, agora você vai ser pescador de homens. Ou seja, aqueles homens estavam acostumados a acordar e pescar, mas a partir daquele dia eles seguiam um homem, e pregavam, e oravam, e pediam ofertas, e estavam diante daquele homem todos os dias. Mudou a vida, teve uma virada de 360 graus, por quê? Porque eles foram infectados com a fé que Cristo transmitia, com a graça. Ele era a graça andando na terra, transmitindo fé, vida, sabe? Mas o oposto também é verdadeiro. Então, tem os discípulos, tem os irmãos da igreja primitiva, que eu quero falar depois, mais para frente, mas o oposto é verdadeiro. A Bíblia diz que nós temos que ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, qual que é esse sentimento? É o sentimento que ele percebeu qual era a alegria que estava proposta para estar na eternidade, e por conta dessa alegria proposta, ele suportou a cruz. Por que isso? Porque ele sabia que ele não era dessa terra, que ele era peregrino em terra estranha, que ele veio só cumprir um propósito, que o reino dele não era aqui. Pilatos, quando chega para ele e fala, dizem que você é rei, cadê os seus soldados, cadê o seu reino, de onde você é? Jesus fala, meu reino não é dessa terra, eu não sou daqui, e nós somos súditos desse rei, nós somos filhos desse rei, nós não somos dessa terra, você não é daqui. Você precisa escolher quem você vai ser infectado, você precisa escolher. O oposto de Cristo é quando você ouve o diabo. Todas as vezes que você tiver um encontro com o diabo, você vai ter medo. Todas as vezes. Não existe possibilidade de você ter um encontro com o diabo, ouvir a voz do diabo e sair neutro disso. Todas as vezes que ouvir Satanás, você vai sentir medo. O que é o diabo? É maldade, é tudo aquilo que é negativo, é tudo aquilo que te coloca para baixo, é tudo aquilo que quer falar que você não vai conseguir, não vai avançar, que você é condenado, é tudo que traz condenação. Percebe? Isso que você ouve te traz medo. Quando nós ouvimos o diabo, nós sentimos medo. Quando nós ouvimos Cristo, nós sentimos fé. Por quê? Porque o sentimento que há em Cristo vem para nós, e o sentimento de Cristo é alegria, porque ele transmite fé, porque ele creu tanto que a humanidade podia ser salva, que morreu por mim e você. Ele decidiu ir para a cruz do Calvário. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Jesus acreditou que a humanidade poderia ser salva através de um sacrifício, e ele foi, se doou, e ele se entregou por conta de mim e de você, para que o reino de Deus pudesse ter uma multidão de pessoas à imagem e semelhança de Cristo. Então entenda algo, por que quando a gente ouve Cristo, a gente tem o mesmo sentimento que Ele? Porque Ele tem fé. Agora, quando você ouve o diabo, você tem o mesmo sentimento que o diabo, porque ele tem medo, porque o diabo não foi perdoado, porque o diabo já está condenado, porque o futuro dele é um lago de fogo. Está entendendo? Não há esperança. Então, quem não tem esperança, transmite falta de esperança. Quem tem fé, transmite fé. Por isso eu quero te desafiar nesses dias a parar de ouvir o diabo e começar a ouvir Jesus, ouvir a palavra de Jesus. Isso é o mais importante na minha vida e na sua vida. E eu quero te falar agora, já estou indo para o final, mas eu quero te falar agora como o povo da igreja primitiva lá de Atos vivia. Eu não sei se você sabe ou se você já pesquisou, mas a igreja de Atos vivia em pleno Império Romano.
Era a época do auge do Império Romano. E o Império Romano odiava cristãos. Por mais que você fale hoje que a Igreja Católica Apostólica Romana, naquela época, no começo da igreja, os romanos, eles eram apóstolos, eles eram pagãos, eles eram adoradores de outros deuses, e eles odiavam cristãos, eles perseguiam os cristãos, eles matavam cristãos em praça pública, no Coliseu, em estádios eram transformados, e em vez de jogar futebol, eles iam para jogar cristãos para ser comidos por leões. Isso não faz muito tempo atrás, nós estamos falando de poucos anos atrás. Isso é 1000 anos, não importa, pouco tempo atrás isso ocorria, e o diabo sempre vai fazer dessa maneira. E eu quero ler como a igreja primitiva vivia nessa época de perseguição, de morte à espada, leões em praça pública, onde mãe era tirada de filho, onde marido era tirada de esposa, onde existia carnificina. Olha como a igreja vivia, Atos 2,42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partir o pão, com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. O povo ficava maravilhado, como que esse povo que se reúne, eles são perseguidos, os soldados romanos entram dentro das casas para tirá-los e degolá-los, e eles continuam se reunindo nas casas. Por que está acontecendo? Era esse o sentimento do povo, e eles se maravilhavam e eles se convertiam, porque o povo tinha um motivo para morrer, e por conta do motivo para morrer, os romanos pagãos abandonavam os seus deuses para adorar o único Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E vamos lá. E aí, diz o seguinte: e a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Sabe, naquela época eles não tinham opção. E eu quero dizer que dias próximos a esses podem estar perto de nós. Eles não tinham opção. Quando eles se convertiam, eles sabiam, os bens deles seriam confiscados pelo Império Romano, por eles terem deixado os deuses. Eles seriam perseguidos até a morte. Se encontrados, morreria a família inteira. Assim como vivem muitos que estão no Oriente Médio hoje. Mas eu quero te falar, hoje é no tempo que nós estamos vivendo, é a primeira vez que existe uma crise global. Uma crise global. O que está acontecendo com você hoje, está acontecendo com alguém na Somália, no Japão, está acontecendo com alguém lá nos Estados Unidos, está acontecendo com alguém lá na Ucrânia, global. Por quê? Porque o espírito do anticristo está aí, andando pelo mundo, e é assim que ele trabalha, e eu quero continuar para que você entenda. Então, se eles não tinham opção, por que nós vamos vivendo como nós tivéssemos opção? Sabe, uma das coisas boas, quase nada bom, não existe quase nada bom desse vírus maldito, mas uma das coisas boas que ele fez, sabe o que foi? Foi liberar em nós um despertamento para perceber, será que nós estamos infectados com a fé de Cristo verdadeiramente? Será que a gente tinha vivido verdadeiramente esses dias, a gente tem dedicado nossos dias para viver intensamente para o reino? Será que a gente tem vivido intensamente esse amor, sabe, intensamente de ter relacionamento de amor, de ter relacionamento com Deus nos quartos, leitura bíblica, de sentir a presença de Deus enquanto você está no meio da rua? Será? Isso fez nos despertar. Falou, peraí, como que está sendo nossa vida cristã? E eu te disse como que o povo de Atos vivia, lá na época de perseguição. Eu vejo muitas pessoas que estão felizes. Eu estou em casa agora que está bom, diminuiu o trânsito na rua, está maravilhoso. Quem dera que o home office não tivesse vindo antes. Esse negócio de igreja digital, muito melhor. A gente consegue assistir de longe, estou de pijama aqui largado, bem melhor. Essas pessoas estão muito felizes, nem querem que volte. Quando dizem que vai voltar, já falam, misericórdia, não quero que volte. Eu quero te falar, se você é um cristão mesmo, doido, genuíno, você deve estar desesperado, porque você está querendo estar junto, na comunhão, indo de casa em casa, partindo o pão, se reunindo em um só lugar, juntos, como igreja, dando ósculo santo, partindo pão uns nos outros, bebendo da mesmo copo, beijando no outro, ou colocando o óleo de unção na cabeça um dos outros, a vida normal da igreja, as boas obras da igreja. Sabe, isso é um desejo do coração de quem está desejando Maranata. Maranata. Então, olha o que o escritor de Hebreus diz. Presta atenção para encerrar. Hebreus,
capítulo 10, versículo 23 a 25. Olha o que ele diz aqui. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Ou seja, o que ele está falando? Se apegue firmemente, com convicção, na esperança que nós pregamos. Qual que é a esperança que nós pregamos? Cristo em nós é a esperança da glória. A esperança que nós pregamos é que nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Jesus ele deixou em nós um penhor chamado Espírito Santo. E esse penhor, se você sabe o que é penhor, Jesus prometeu que vai vir buscar para poder nos levar. Ou seja, ele deixou o penhor como garantia. Garantia. O que é o penhor? Quando eu estou precisando comprar algo e eu não tenho o valor total, eu deixo algo de valor e falo, eu vou em casa voltar, e quando eu voltar para pagar o resto do valor, eu pego esse penhor, entendeu? Vou comprar um apartamento, não tenho dinheiro todo, vou deixar a chave do carro, vou lá, pego o dinheiro e aí pago. Isso fazia antigamente. E eu quero dizer, o Espírito Santo vai deixar nós como penhor, garantia de que ele voltará e vai nos levar para nossa terra amada, que não é aqui. E Paulo está falando o que o escritor de Hebreus? Se apegue nessa fé, de que Cristo em nós é a esperança da glória. Que a eternidade, irmãos, tantas pessoas perdendo alegria nesses dias, porque esqueceram da eternidade, esqueceram da salvação. Eu quero te falar, se você é cristão e você está me ouvindo, eu quero dizer, a sua alegria deve estar na salvação, porque você não é daqui. Paulo disse que o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele não tinha medo, sabe, esse medo que veio da morte precisa sair da sua vida, precisa vir um espírito de alegria sobre você, de fé. Você precisa ser infectado hoje, decidir de uma vez por todas, parar de ouvir as falácias do diabo e as mentiras de Satanás. E aí continua, presta atenção, diz o seguinte, porque Deus, então vamos lá, esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Peraí, está dizendo aqui que Deus ele falou uma promessa, ele prometeu algo e ele é fiel para cumprir. O que significa isso? Que ele vai cumprir a sua promessa. Deus vai cumprir, ele vai vir nos pegar, ele vai nos levar, nós estaremos na eternidade, nós estaremos com ele, num lugar onde não há lágrima, onde não há dor, onde não há pecado, aonde não há morte. Nada mais vai nos afetar, porque nós estaremos plenamente. Tem uma música que diz que pode cortar as minhas mãos, que eu continuo louvando, pode cortar a minha língua, que eu continuo adorando com a minha mente, pode tirar minha própria vida, que eu estarei com ele. Nada pode me separar do seu amor. Nada pode me separar do Senhor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada, nada. Declare isso, fala para a pessoa do lado, nada pode separar do seu amor. No amor de Cristo. E você está nos ouvindo, você não é cristão, quero te falar, Deus quer te liberar uma alegria, quer tirar o seu medo. Você não nasceu para viver com medo, você nasceu para viver em alegria, você nasceu para viver um propósito eterno. Quando você tem um propósito eterno dentro de você, você perde todo o medo. E vamos continuar aqui. E diz o seguinte, Hebreus 10, 23 e 25 diz o seguinte, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Eu quero dizer, Jesus falou que os campos estão brancos, o dia está próximo, o sol já está caindo, já vai dar daqui a pouco o pôr do sol, meia-noite, o dia está chegando essa hora de nós irmos. E eu quero te falar, a Bíblia deixa muito claro aqui, para que é muito importante que a gente continue com as práticas. Deixa eu te falar, caso você esteja me ouvindo e você é do grupo de risco, ou você é de idade, ou você, sei lá, está com medo, eu não quero que você fique condenado com essa palavra. Presta atenção. Nós vamos continuar com reuniões online, para você, se você estiver com medo, aflito, se você tiver alguma pessoa de risco e você não pode sair, não é isso que eu estou querendo dizer. Nós continuamos usando máscara, limpando nossas mãos, mas eu quero que você saiba de algo. Existem, principalmente, dois aspectos que a igreja era perseguida. Dois aspectos. Antes, eu quero ler aqui em Mateus 10,
29 e 30. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixarem casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos, propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Deus, Ele quer nos dar, ainda nessa vida e na vida eterna, mas vamos sofrer perseguição. E os dois tipos de perseguição, que a igreja é perseguida desde a época da igreja primitiva, desde o passado, sabe qual era? Eu quero te falar, o primeiro aspecto é porque nós chamamos Jesus de Deus. Se você chamar Deus para qualquer uma religião e falar, vá com Deus, God bless you, God bless, Deus te abençoe. Se você falar Deus, 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 todo mundo vai estar de acordo. Mas se você falar Jesus é Deus, você vai arrumar inimigos mortais. Quando nós falamos que Jesus é Deus, há uma revolução. Você fala que Jesus é filho de Deus, os romanos ficavam indignados, loucos. Como que vocês podem dizer que um dos deuses tem um filho? E esse filho, ele estava aqui, era um homem, impossível. Sabe, preste atenção. Esse é o primeiro motivo que a igreja é perseguida, porque nós falamos que Jesus é Deus, e nós dizemos isso, e ainda falamos que quem diz que existem outros deuses, a gente fala, não há outros deuses. E quando a gente diz que não há outros deuses, quem acredita em outros deuses quer nos matar, e eles vêm nos matar, e nós como os cordeiros mudos ao matadouro vamos à morte, para provar que esse Deus morreu por eles, mesmo acreditando em outros deuses. Mas tem o segundo aspecto. Qual que é o aspecto que a igreja era perseguida até a morte? Porque eles se reuniam em casas para adorar esse Deus, porque eles se reuniam presencialmente quando era proibido com decreto governamental, quando o Império Romano proibia reuniões para adorar outros deuses que não eram o Deus deles, os deuses deles. Você está entendendo onde eu quero chegar? Preste atenção. Primeiro te acostumaram com a quarentena, daqui a pouco vão te acostumar a você não falar mais. Você já viu que a máscara, a expressão de usar máscara, cadê? Tem uma máscara aí? Nem sei onde está minha máscara. A minha máscara, né? Não? Tá aqui, ó, minha máscara tá aqui, ó. Eu perguntei só para você ficar em choque, achando que eu ia pegar a máscara de outro, né? Achou que eu ia pegar a máscara de outro agora, né? Calma aí. Eu vou colocar a máscara. Sabe o que é a expressão da máscara? Lembra daquele macaco que fazia assim, com a mão na boca? Significa não fale. Vê se dá para ouvir com o microfone mesmo assim. Eu vou ficar só um pouquinho. Sabe o que significa aqui? Shhh, não testemunhe, não pregue. Não fale, não diga nada, mantenha sua boca fechada, porque a Bíblia diz que eu criei, por isso falei, porque quem crê, fala, e quem fala, ele quer estar falando para outros, e para falar para outros a gente se conecta, mas a gente se reúne, e a gente se reúne, e porque a gente se reúne nós somos perseguidos. Escreve o que eu estou te falando. Vão dizer que o vírus vai se espalhar no futuro, se não for o corona, outra pandemia, por culpa da igreja, porque a igreja não quis parar de se reunir. Eu quero te falar, a igreja não vai parar, porque todos os dias, Atos 2,42, reuniam-se de um templo, em um lugar só, dia a dia, partiam pão de casa em casa, e eles eram mortos por isso. Mortos por isso. Pastor, como que eu faço então? Fique em paz. Se você está em casa, não tem problema. Não estou falando que não seremos imprudentes. Nós usaremos máscara, nós usaremos álcool em gel, nós ficaremos na quarentena o máximo que for possível. Mas eu quero te dizer, igreja se reúne, e isso vai gerar perseguição primeiro dentro da igreja, depois dos ímpios. E pastor, como que eu faço então para ser infectado com essa fé? Eu quero perder o medo de morrer, eu quero perder o medo disso tudo. Sabe como você faz para ser infectado com a fé? A Bíblia diz em 1 João 4,17, e agora de verdade eu encerro.
17, 19 diz o seguinte: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe, a fé e o medo compõem um termômetro. Imagine um termômetro agora. Esse termômetro ele chama amor. Está imaginando o termômetro aqui que chama amor? Nesse termômetro que chama amor, as temperaturas mais baixas, menos 40 graus, são o medo. E as temperaturas mais altas do fogo são a fé. É a fé. É o medo e é a fé. Qual que é o termômetro de você se sentir amado ou não? Quanto mais medo, menos você se sente amado, porque você está achando que vai vir um castigo. Percebe o que eu li aqui? Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor, porque ele acha que ele vai ser castigado. Ele está fugitivo pelo mundo, porque no final das contas, todo homem, o medo de todo homem é o medo da morte. Mas não é o medo da morte em si, é o medo de um dia encontrar o Criador e olhar cara a cara com ele e achar que a mesma coisa que Adão achou: Deus vai me matar porque eu não sou perfeito. Deixa eu te falar, Deus não precisa te matar porque ele já matou alguém na cruz do Calvário, chama Jesus Cristo de Nazaré, e lá da cruz ele declarou: está consumado, a obra foi terminada. Na cruz do Calvário ele já está morto, a ira de Deus foi aplacada, caiu em cima da cabeça de Cristo. Ele foi o sacrifício final. Você precisa crer nisso. Quanto mais amor, quanto mais fé, mais amor. Sabe aquela pessoa que sai de casa com fé, com ousadia? É porque ela se sente muito amada. Sabe aquela pessoa que sai com medo, que não sai de casa, ou então sai de casa com medo, acha que tudo vai acontecer? Ela está achando que vai vir castigo a qualquer momento. Deixa eu te falar, Deus te ama. Eu bem sei que pensamentos têm ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vos desejais. Deixa eu te perguntar agora, como está a sua temperatura do amor aí? Está aqui, menos 40 graus? Ou está pegando fogo? 40 graus de fogo, puro e poder. Como que está a sua temperatura do amor? Quanto mais medo, menos você se sente amado. Quanto mais fé, mais você está no amor. E eu quero que você feche seus olhos aí. Eu não sei como você está, talvez você está com medo mesmo dessa situação. Eu já fiquei, primeira semana eu fiquei com muito medo. Eu vou ser sincero, o medo está aí, o diabo ele fica nos assolando, ele está ao derredor, como um leão, para poder nos dragar. Mas qual que é a questão? Ele é o pai da mentira e mente desde o princípio. Nada que sai da boca dele é verdade. Ainda que sejam fatos, ainda que sejam dados, não é verdade, porque a verdade é o evangelho. E a verdade é que Cristo é em nós, esperança da glória, e Cristo morreu e perdoou e decretou e finalizou na cruz do Calvário. Eu queria que você, que está talvez sentindo algum medo, ou então, se você quiser se reunir em família aí agora, talvez você está com seu pai, sua mãe, talvez você está com alguns irmãos de célula, saiba que por esse motivo, só por esse motivo que vocês estão reunidos aí hoje, orando, irmãos seus cristãos morreram na época dos romanos, e alguns estão morrendo hoje, na época do Oriente Médio. Feche seus olhos aí, coloque a mão no seu coração. Oh Espírito de Deus, Senhor, libera do teu amor. Oh, eu sinto que Deus quer liberar do amor dele para tantas pessoas hoje. Sabe, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Deixa fluir o amor. Deixa fluir o amor. Sabe, deixa o amor fluir na tua vida. Ninguém pode costurar, nada vai me separar, e nada vai me separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em sua presença. Oh Espírito de Deus, Senhor Jesus, libera do teu amor, da tua graça. Senhor, nos encoraja, como o escritor de Hebreus diz, vamos nos encorajar uns aos outros agora, para que a gente possa ter fé na promessa que saiu da boca de Deus, que nós estaremos na eternidade. Livra-nos de pensar nas coisas dessa terra, pensar nas coisas que são do alto. Senhor Jesus, nos guarda nesses dias com um coração cheio de fé. Livra-nos de ler a tua palavra e ouvir o evangelho da graça.
e nosso coração ser uma terra ruim. Nós queremos, Senhor, uma terra boa. Nós cremos na tua misericórdia, nós cremos no teu favor. Aleluia, aleluia. Nunca se esqueça, pode continuar fluindo, nunca se esqueça, você é amado de Deus. Não importa, não importa, mesmo se você estiver aí na sua casa com medo, eu quero te falar, você é amado de Deus. Mesmo que você decida ficar aí por conta que você é do nível de risco, você ainda é amado de Deus. Deus é contigo, Ele nunca vai te deixar. Jesus falou: nunca te abandonarei, jamais te deixarei. Não importa onde você está, nunca te deixarei, jamais te abandonarei.